Salve gurizada, hoje a gente vai falar sobre como o agronegócio manda, dirige e comanda o Brasil. Eu vou trazer vários argumentos aqui, vários elementos dessa dominação que o agronegócio exerce sobre a política e sobre o Estado brasileiro. E a primeira delas é justamente no núcleo da política, que é justamente o Congresso Nacional. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, mais de 300 são deputados da bancada ruralista, que é uma bancada de deputados voltada a defender os interesses dos barões do agronegócio e dos latifundiários. Ou seja, eles vão votar leis, vão votar projeto de leis para flexibilizar a legislação ambiental, para destruir terra indígena, para destruir terra quilombola, para devastar o meio ambiente, para devastar a vegetação, para plantar soja, para plantar milho ou para colocar gado para pastar. E isso acontece porque os barões do agronegócio, os latifundiários vão financiar a campanha dos deputados federais, vão financiar a campanha dos senadores, de deputado estadual, de prefeito, de governador e inclusive do presidente da República. Então vamos pegar um exemplo aqui que um dos maiores bilionários do Brasil, um dos grandes barões do agronegócio, é o Rubens Ometo. Ele é o sócio majoritário da Cosan, que é o grupo que comanda a Raízen, que é uma das maiores empresas que exportam açúcar, exportam outras commodities no Brasil. Na eleição de 2022, o Rubens Ometo distribuiu mais de 5 milhões de reais só financiando campanha. Ele financiou a campanha do Tarcísio, financiou a campanha do Onyx Lorenzoni, financiou a campanha do Ricardo Salles. O Ricardo Salles, inclusive, é aquele ministro do Bolsonaro que durante a pandemia, numa reunião com o Bolsonaro, ele falou que tinha que aproveitar a pandemia para simplesmente passar a boiada, ou seja, destruir Mata Atlântica, destruir vegetação nativa, destruir a Amazônia para colocar gado, para pastar, para vender carne, para colocar soja, milho, para plantar e destruir o meio ambiente, para aumentar cada vez mais a margem de lucro do agronegócio. E inclusive o candidato a deputado federal por São Paulo, o Carlos Zaratini, foi financiado também pelo Rubens Ometo. Então o agronegócio financia a campanha da esquerda à direita, do PL ao PT, e quem vencer, quem chegar à Câmara dos Deputados, ao Senado, vai defender os interesses do agronegócio, independente se é esquerda, se é direita ou se é o centro. Então o Arthur Lira, por exemplo, o ano passado ele estava num leilão que vendeu o segundo gado mais caro do mundo, pelo valor de 20 milhões de reais. Esse é o nível dos nossos deputados, dos senadores. E inclusive saiu um estudo no ano passado do MAP Biomas, mostrando como nos últimos 40 anos o agronegócio destruiu uma área de vegetação nativa equivalente ao tamanho da Bolívia. E vocês estão ligados que a Bolívia não é um país pequeno, não é do tamanho do Uruguai, do Paraguai. A Bolívia é um país imenso. Eu vou colocar um comparativo aqui na tela do tamanho da Bolívia e do tamanho do Brasil para vocês verem o tamanho de vegetação nativa que o Brasil perdeu para colocar gado, para colocar milho e soja para plantação. Então o Estado brasileiro ele é completamente controlado, dirigido, comandado pelos barões do agronegócio, pelos latifundiários que controlam, que dirigem, que comandam os rumos da política e da economia no Brasil inteiro. Então eu vou te dar um exemplo desses privilégios do agronegócio. Se tu for um microempresário que abriu uma loja para vender telefone, abriu uma loja para vender roupa, tu vai ter que vender esses produtos com um acréscimo de 30% de imposto. 30% do valor desses produtos vão ser impostos arrecadados para o Estado. Quando a pessoa compra o produto, o valor daquele produto, 30% daquilo é imposto que o Estado recolhe para financiar serviço público. Mas por outro lado, se tu for um barão do agronegócio, se tu for a Suzano, se tu for a Raízen e exportar mercadorias, se tu for vender lá para a China, para os Estados Unidos, para a França, para a Bélgica, tu não precisa pagar nenhum real de imposto, nem 1% de imposto, porque produtos primários, commodities, como soja, milho, café, minério de ferro, petróleo bruto, tudo isso é isento de imposto de exportação, então pode vender à vontade e não paga um real de imposto. Aí a empresa lucra milhões de reais por ano, não paga um real de imposto. Aí os acionistas que lucram 10 milhões, 50 milhões, também não pagam imposto, porque dividendos no Brasil nunca pagou imposto. A partir de 2026 vai começar a pagar e vai começar a pagar 10% de imposto. Porque enquanto o trabalhador assalariado que recebe 10 mil por mês paga 27% de imposto de renda, o pessoal que enriquece por meio de dividendos, se receber 500 mil reais no mês, vai pagar 10%. Então não paga imposto de exportação,
praticamente não paga dividendos, destrói o meio ambiente, destrói vegetação nativa e ainda recebe 400 bilhões de reais de plano safra. E sem falar que o Brasil praticamente não cobra ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é praticamente um IPTU, só que em vez de pagar sobre uma casa, paga sobre uma propriedade agrícola. Aí qual é a treta? O Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, se somar todos os estados do Brasil inteiro, no ano passado arrecadou 2 bilhões de reais de ITR, enquanto que IPTU coletou mais de 40 bilhões. Então tu percebe que o trabalhador que tem uma casa simples paga uma paulada de IPTU. Mas o sujeito que é um barão do agronegócio, que tem 50 hectares de terra, ele praticamente não precisa pagar ITR. E para piorar a situação, eu não sei se é possível piorar, o agronegócio ainda recebe isenção fiscal. Então quando a gente vai olhar a JBS, que é uma das grandes empresas do agronegócio, só no ano passado eles receberam 8 bilhões, não é 8 milhões, é 8 bilhões de reais de isenção fiscal, que é basicamente o direito a não precisar pagar imposto. Só que fica pior a questão quando tu descobre que 8 bilhões de reais é 70% do lucro líquido da JBS. Então se tu tirar a isenção fiscal, essa empresa praticamente vai à falência, porque é o Estado que está dando dinheiro e mantendo essa empresa funcionando. Então vamos recapitular aqui: não paga imposto de exportação, praticamente não paga dividendos, praticamente não paga ITR, recebe 400 bilhões de reais de plano safra e ainda recebe isenção fiscal. Mas tu, que é um trabalhador fudido, que tem uma pequena loja que vende capinha de telefone, tu tá pagando uma paulada de imposto, principalmente ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é praticamente 30% de imposto. Enquanto isso, o agronegócio não precisa pagar nada. E essa dominação dos latifundiários sobre a política e sobre o Estado brasileiro não é um fenômeno recente, não surgiu no século XXI. Lá em 1500, o Brasil se formou como uma sociedade agrária exportadora, e o Estado brasileiro foi construído para proteger e defender os interesses dessa elite agrária, dos latifundiários. E até hoje a máquina pública, como as leis, os tribunais, as forças armadas, a polícia, atuam para manter essa ordem social necessária ao latifúndio e ao agronegócio. É uma superestrutura jurídica e política determinada pela necessidade de proteger e defender os interesses das elites agrárias e do grande capital ligado ao agronegócio, porque é com objetivo exterior, é voltado para fora do país que foi construída a sociedade e a economia brasileira. O Brasil se constituiu lá em 1500 para fornecer açúcar, algodão, minério de ferro, ouro e café para a sociedade europeia. E com o passar do tempo, o que muda são os produtos a serem exportados, mas a estrutura de poder sempre se mantém. Então no começo foi o pau-brasil, depois foram os engenhos de açúcar, depois o minério de ferro, o ouro, o café, e hoje em dia é a soja e o milho. Mas o padrão é sempre o mesmo, é uma concentração de terra e de riqueza nas mãos de uma minoria, é uma produção toda voltada para fora do país e uma força de trabalho super explorada e marginalizada. Então a construção da produção econômica brasileira desde 1500 é baseada em grandes quantias de terra nas mãos de pequenos latifundiários, numa mão de obra escravizada e super explorada, e a construção de um Estado para defender, proteger e consolidar os interesses das elites latifundiárias. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na década de 1860, o governo aprovou uma lei que consistia no fato de que, se o cidadão ocupasse uma terra, agricultasse, produzisse e trabalhasse por mais de 5 anos, ele ganhava a propriedade daquela terra. E isso fez com que mais de 160 acres de terra fossem distribuídos, distribuíram terra para mais de 1,5 milhão de pessoas, e a distribuição de terras foi tão grande que corresponde a praticamente 10% do território inteiro dos Estados Unidos, que foi distribuído para agricultores sem terra. E o Brasil, em 1850, fez exatamente o contrário. A gente passou uma lei de terras que simplesmente proibiu que qualquer pessoa ocupasse ou trabalhasse numa terra tivesse o direito à propriedade daquilo. Ou seja, se o cidadão ficasse a vida inteira morando no campo, trabalhando, agricultando, produzindo, ainda assim ele não ganha o direito de propriedade daquela terra. E que a pessoa só ia ter direito de propriedade se realmente comprasse aquela terra, se comprasse a propriedade. Porque a mera posse, o mero fato de trabalhar naquela terra por 10, 20 anos, não daria mais o direito de propriedade. E essa lei foi aprovada justamente no período que antecedeu a abolição da escravidão. Então tu percebe que a lei de terras vem justamente para
proibir que os ex-escravizados tenham acesso à terra, que possam produzir, possam ter uma vida digna e que obrigatoriamente fiquem sem terra, fiquem sem abrigo, fiquem sem riqueza e tenham que se subordinar àquela mesma elite escravocrata que explorava a mão de obra escravizada. Então a Lei de Terras foi um projeto para fazer obrigatoriamente que a população brasileira continuasse pobre e tendo que se subordinar às elites empresariais, aos barões do agronegócio, aos latifundiários safado maldito. E isso produziu uma concentração de terra brutal no Brasil, consolidou o domínio do latifúndio, que são grandes quantias de terra nas mãos de uma minoria, de tal forma que hoje a gente tem 46% das terras agrícolas nas mãos de 1% dos proprietários. Eu arrisco dizer que a maior concentração de terras do planeta Terra acontece justamente aqui no Brasil. Então tu percebeu com essa porrada, com esse caminhão de dados que o agronegócio, os latifundiários desde 1530 controlam, dirigem e comandam a política e a economia do Brasil, concentrando todas as terras e obrigando a população a viver numa miséria cada vez pior. E é basicamente isso, gurizada. Se vocês curtiram o vídeo, já curte, comenta, compartilha no Facebook, no Orkut, no Instagram, no TikTok. O bagulho é louco, vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma reforma agrária, distribuir terras nesse país, fazer com que a população produza dirigida ao mercado interno, não como o agronegócio que produz voltado para fora para lucrar em dólar. Vamos alimentar o povo e o bagulho é louco. Fé em Deus, fé no Leonel da Moura Brizola. Até o próximo vídeo.